Coisa feia! O clima esquentou depois da classificação do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil. Um vídeo está circulando aí nas redes sociais mostrando o Neymar provocando dirigentes do clube paraense depois da partida. Não parou por aí não, tá? A reação do presidente do Remo também deu o que falar. Quem vai trazer os detalhes dessa polêmica é a nossa repórter de esportes, Nana Adnet. Nana, muito feio aquele vídeo, hein? Oi, Rafa. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, é uma coisa muito triste ver o Neymar, principalmente ele, né, que é um jogador que está aí no futebol há tanto tempo, agir dessa maneira, de uma maneira infantil. O Santos foi buscar uma classificação difícil, né? O Remo não é um clube fácil de jogar com o Remo, principalmente lá em Belém. Depois do empate no jogo de ida por 0-0, os times tentavam a classificação, nada estava decidido. E aí o Neymar conseguiu entrar no segundo tempo, entrou, fez o gol. Ele deu assistência ao gol e conseguiu aí ajudar a classificação. Então era um momento de comemoração, não precisava disso. Neymar já com mais de 30 anos, e aí na hora da saída do campo, depois da torcida ali, dos jogadores se comemorarem com a torcida que estava presente no estádio, ali no túnel, né, que a gente chama, que é antes da bifurcação para os vestiários, Neymar ficou gritando para jogadores e membros da comissão técnica do Remo, provocações, gritando eliminado, se gabando que estava classificado na cara dos adversários. Isso é muito triste, né? E aí depois a gente teve uma declaração do presidente do Remo que falou que detonou o Neymar e assim, com direito, né? Também a gente sabe que a cabeça estava quente de todo mundo por causa da desclassificação do Remo, mas ele não poupou nas palavras, falou que ele era irresponsável, que isso era atitude de criança, e é muito triste, né? Mas aí o Santos classificado, vai para as quartas de final, conseguiu aí um resultado difícil, que a gente sabia que seria, e ontem a gente também teve o Galo, o Atlético Mineiro, classificou contra o Juventude, também fora de casa, foi para Caxias do Sul jogar e classificou também 1-0. Ô, Nana, o presidente do Remo, ele chegou a citar essa questão da idade do Neymar, porque ele disse que o Neymar tem 34 anos e que, apesar de 34 anos dentro do mundo do esporte, já ser uma idade ali que muita gente já prepara a aposentadoria, a gente tem jogadores que nessa fase ainda estão demonstrando um futebol de muita qualidade, como é o caso do Cristiano Ronaldo, como é o caso do Messi. Você acredita que o quanto esse tipo de atitude traz ainda mais uma sensação de que o Neymar está se perdendo no final da carreira, quando ele poderia ter terminado no auge? Totalmente, Rafa. Eu acho que isso não é dos 34 anos, acho que isso vem já de vários anos ali, quando ele estava com 30 e talvez antes até. O Neymar se mostrou extremamente irresponsável em diversas situações e acho que chegou um momento que ele mesmo já aceitou isso, né? Ele ter anunciado publicamente a aposentadoria dele da seleção brasileira depois do final dessa Copa já demonstra isso, que é um fim de linha, que o interesse dele pelo futebol já não está tão grande. Querendo ou não, ele estando no Santos é uma situação confortável para ele. Não tem tanta cobrança quanto ele tinha quando jogou no futebol europeu, quando jogou no futebol árabe. É diferente, é o clube de formação dele, é o clube que ganhou muito dinheiro com a venda dele ao Barcelona. Então, ali ele está numa situação confortável. Ele vai ficar no Santos o tempo que ele quiser, até ele cansar e resolver se aposentar. Mas esse tipo de atitude, desleixo e também questões físicas, né, o histórico de lesão dele, mostram que a carreira dele não vai ser, assim como você citou, Cristiano, Ronaldo e Messi, não vai ser da mesma maneira. Nana, só para a gente finalizar, como é que a torcida recebe esse tipo de atitude? Porque, claro, a gente sabe que o futebol ele tem muito dessa galhofa, ele tem muito dessa provocação, mas quando a gente fala de esporte profissional, o que a gente espera é uma posição de esportista, uma posição de atleta. Como é que, então, a torcida, não só do Santos, mas os milhões de fãs que o Neymar tem pelo mundo, eles enxergam quando ele tem esse tipo de atitude? É difícil falar especificamente do Neymar, porque parece que, apesar de polêmicas dentro e fora de campo, polêmicas de traição, polêmicas com dinheiro, polêmicas com o pai dele, e como a gente viu ontem, essa dentro do futebol, é impressionante que os fãs do Neymar são muito fiéis a ele. Então, Neymar pode fazer besteira, tem gente que ainda vai abraçar ele. Ele, querendo ou não, tem uma base de fãs
muito grande ao redor do mundo. Muita gente ainda admira ele, ainda, como a gente mesmo viu, muita gente pedindo a ida dele à Copa do Mundo, né? Durante a convocação, quando o Ancelotti falou o nome dele, quem estava lá no auditório onde foi realizado a convocação, teve uma comoção enorme, gente comemorando, gente gritando. Então, isso é muito interessante, é um movimento muito engraçado, né? Que a gente vê que os fãs do Neymar, assim como ele, não estão ali tanto mais pelo futebol, né? A gente sabe que a história do Neymar hoje em dia é outra. Não é mais ele tendo que se provar no campo. É apenas ele sendo ele, né? E querendo ou não, uma coisa que até o Ancelotti falou é que um dos motivos da convocação do Neymar é a figura dele, né? Querendo ou não, ele ainda é um líder, ele ainda é um ponto de referência para o Brasil e principalmente para o Brasil afora. Então, eu acho que essa figura que os fãs ainda têm dele é o Neymar, é a figura que foi se criando ao longo desse tempo, né? Então, eu acho que a torcida, é claro que tem fãs, principalmente santistas, que não gostaram da atitude, nenhum time gosta de se envolver em polêmica e ficar uma classificação ser ofuscada por causa de uma atitude dessa é ruim, mas com certeza os fãs do Neymar, eu acho que não vão se importar tanto em relação a isso, Rafa. Nana, obrigado por estar aqui com a gente de novo no Agora Metrópolis. Volta sempre que quiser. Obrigada. E olha, Brasília.